Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma aula de arquivologia e nessa aula a gente vai abordar o assunto teoria das três idades, né? Ou também chamado ciclo vital dos documentos. Antes de começarmos o conteúdo, quero chamar a atenção de vocês que é o seguinte: este assunto, teoria das três idades, para aquele aluno que gosta de estudar com base em estatística, dou uma informação estatística importante. É o assunto mais cobrado por todas as bancas de concursos aí, pode ter certeza disso, cara. Então é o seguinte, ó, a teoria das três idades é o assunto mais cobrado em todas as bancas de concursos. Se no seu edital constar ainda a teoria das três idades, você pode ter certeza absoluta que, no mínimo, uma questão estará lá na prova. Por quê, professor? Porque o assunto, a teoria das três idades, é um dos alicerces de toda a gestão da arquivística dos órgãos da arquivologia, muito importante. E uma informação aí de motivação para vocês, é um assunto muito fácil, né? Ou seja, olha só, teoria das três idades, o nome da matéria, ou ciclo vital dos documentos. O que é vital? Vida, ou seja, a vida dos documentos. Nós temos quantas fases? 3 fases, a teoria das três idades. Tem quantas idades? 3 idades, pronto. Este é o assunto aí que é mais cobrado. Primeira idade é a idade corrente, né? Depois você tem que... Segunda idade é a idade intermediária e depois o permanente. Então, arquivos correntes, arquivos intermediários e arquivos permanentes. Isso que nós iremos estudar. Bacana? Então, vem comigo, uma aula curta, uma aula importante, uma aula que você tem toda a obrigação de saber e torcer para que este assunto seja cobrado em prova, porque você não vai errar. É muito fácil, você vai entender a lógica do ciclo vital dos documentos. Ou seja, está comparando o seguinte, que os documentos de arquivo, tá certo? Os documentos de arquivos, os arquivos documentais, nós temos o quê? 3 idades, tá? Primeira, segunda e terceira. Essa é a regra. Vem comigo aqui. Também conhecido como ciclo vital dos documentos, se caracteriza pelo processo de todo documento de arquivo passar por 3 idades distintas. Então, os documentos de arquivo passam por quantas idades? 3. Por isso que é a teoria das 3 idades, né? Primeira idade, que é chamada arquivos correntes. Temos a segunda idade, que é chamada de arquivos intermediários, que é a segunda idade, e finalmente nós temos aí a terceira idade, que são os arquivos permanentes, né? Então, primeira, segunda e terceira idade. Eu já vi muitas questões de concursos que o examinador foi bastante tranquilo aí com o candidato. Quais são as 3 idades dos ciclos vitais dos documentos? Ó, correntes, intermediário e permanente. O examinador pode cobrar da seguinte maneira: qual que é a segunda idade dos ciclos vitais dos documentos? Você vai falar arquivos intermediários. Pronto, assim que vai cair na sua prova, pode cair na sua prova. Se cair assim, você está feito, né? Vem cá, quero explicar para vocês, né? Vamos lá, antes da gente ir para esse quadro aqui, eu quero dar um panorama geral da aula para vocês. Olha só, ciclo vital dos documentos. Um arquivo documental, ele guarda o quê? A informação. Ele tem a informação, tem um valor testemunhal, tem um valor probatório, tem um valor administrativo, não é isso? Então é o seguinte, vem comigo aqui. Só para você entender o ciclo, depois a gente vai passar detalhe a detalhe disso que eu vou falar para vocês. Vamos supor que você está lá na sua repartição, tá? Na sua repartição, ok? Está lá na sua repartição e você está produzindo um documento. Ah, professor, qual documento? Ah, você faz parte da comissão de licitação do seu órgão. Está lá. Comissão de licitação. O quê? Uma função administrativa, burocrática, né? Entre outros. Estou dando um exemplo normal, um exemplo. E aí é o seguinte, você está fazendo ali, você está ali, aí você recebeu o comando do seu secretário, tá certo? Secretário de Estado, secretário do município ou do ministro,
para você realizar um certame licitatório. Tudo bem, está lá o pedido e você começa a produzir documentos, não é isso? Documentos de arquivo para o processo de licitação. Você não faz isso em um dia, tá? São várias fases, né? Então você vai produzindo aquele documento. Esses documentos do processo, quando nasceu, qual que é? Arquivo corrente. Ele é um arquivo corrente. A formação desse documento, então você coloca lá o documento que deu aí, tá? Ensejou aí o nascimento dele, foi o pedido, a solicitação do seu superior, do secretário de Estado, do município ou do ministro, que você realize o quê? Que você realize o processo licitatório, né? Então ele está em quê? Em plena atividade de produção de conhecimento. Esse documento aqui, ele tem valor administrativo. Então, ele tem que ficar o quê? Próximo de quem produziu. Isso aqui são os arquivos correntes, né? Está lá. Aí depois tem o certame. Você marca lá o dia da abertura das propostas, por exemplo. Depois você tem o julgamento, homologação, tem os recursos e assim por diante. E depois a adjudicação da licitação. Então, todos esses documentos referentes têm que ficar o quê? Esses são chamados arquivos correntes, né? Vamos supor, passados aí 2 anos, está lá o processo de licitação, você não está tendo mais acesso, não está tendo fluxo de consulta a esse processo de licitação. O que acontece com ele? Até para fins de... Então, o arquivo corrente, voltando um pouquinho, para fins de eficiência, economicidade, objetividade, ele fica no local de sua produção. Aí depois, lá na sua repartição, você presidente de licitação, você tem outros processos licitatórios, passados 2 anos. Esse processo que você fez do exemplo, você não está tendo muito acesso a ele. Aí você vai transferir para o arquivo central do órgão. Ele está lá, né? Ele está lá. Ele vai para o arquivo intermediário, lá no arquivo intermediário. Então, ele é chamado de semiativo. Por que ele é semiativo? Porque tem uma legislação, por exemplo, que todos os processos de licitação têm que ficar guardados por 50 anos, né? Tem que ficar guardados por 50 anos por órgão. Está lá. Por quê? Vai daqui 10 anos, tem que ter uma consulta a esse processo de licitação. Aí você vai lá, então ele tem o quê? Semi-ativo. Por que semi? Porque ele não está em plena atividade, ainda funcional, administrativa, mas ele tem um pouquinho. Então é chamado, então tem valor o quê? Administrativo também. Ele está na guarda. Ele saiu do corrente por quê? Porque não precisa mais estar ali. Lá tem outros processos para o gestor se concentrar. Passados 50 anos, por exemplo, faça uma avaliação, fala, nossa, essa aqui é uma licitação muito importante, essa licitação ela tem valor histórico para o nosso povo, para o órgão, enfim. Ele vai ser o quê? Vai ser recolhido para o arquivo permanente. Ele vai para o arquivo permanente. Ele vai para o arquivo permanente. Esse processo de licitação agora, ele tem a atividade, ele é inativo. Por que inativo? Porque ele não tem atividade administrativa, ele passa a ter valor histórico. Bacana? Então, essa aqui é o resumo da teoria das 3 idades, ok? Esse aqui é o resumo da teoria das 3 idades que nós temos aqui. Então, arquivo corrente, ativo, está em plena atividade de vida, tem valor administrativo. Arquivo intermediário é o semiativo, valor administrativo. E nós temos o arquivo permanente inativo que tem valor histórico. Bacana? Ou seja, na teoria, tá certo? Na teoria das 3 idades, nós temos 3 ciclos. E os documentos podem ter 2 valores. Questão de prova, valor administrativo, arquivo corrente e arquivo intermediário, e valor histórico, somente o quê? O arquivo permanente, ok? Ok, agora vamos falar um a um, né? Vamos lá primeiro o conceito de valor administrativo, né? Então, o valor administrativo, nós já sabemos que ele nasce lá nos arquivos correntes, depois vai para o arquivo intermediário. Também chamado de valor primário. Nessa fase, os documentos existem para dar suporte às atividades das entidades. No seu dia a dia, trata-se de um valor temporário, pois no decorrer do tempo, o documento de arquivo cumprirá a função administrativa e, consequentemente, deixará de ter valor administrativo e primário. Vamos lá, tem que ter explicações aqui.
né? Então, primeiramente, todo documento nasce como valor primário. Valor primário, valor administrativo. Por que valor administrativo? Porque os documentos de arquivo é para atender às atividades, às necessidades dos órgãos que o produzem ou recebem esses documentos. Tá? Professor, eu não entendi essa passagem aqui. Por que que todos os documentos eles vão perder o valor administrativo? Exatamente. Todos os documentos irão perder o valor administrativo dele. Com certeza. Por que vão perder o valor administrativo? Porque significa dizer o seguinte, que esse documento ele já cumpriu a sua finalidade administrativa. Lembra do processo licitatório lá? Os documentos de arquivos que compõem, o conjunto de documentos de arquivo que compõem o processo licitatório. Dado um dado momento, o que vai acontecer? Ele vai o quê? Ele vai perder, ela vai conseguir cumprir o objetivo administrativo daquele documento. Aí a legislação diz que esse documento tem que ser guardado por X anos, né? Esse documento X, que fala assim que vai ter que ser guardado por X anos, quem define isso é a tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade que vai determinar exatamente qual que é o prazo de guarda desses documentos. A partir do momento, tá certo, que o arquivo, por exemplo, vou voltar um pouquinho aqui para explicar isso aqui para vocês. Isso aqui eu tenho que explicar várias vezes, repetir, ser repetitivo para você fixar o conteúdo. E cada repetição eu trago um novo elemento para vocês, né? Então, o processo de licitação nasceu lá no arquivo corrente, na comissão de licitação, ele recebeu um documento que foi um ofício, um memorando do secretário, falando que tem que fazer licitação tal. Ele fez essa licitação em 6 meses, concluiu, adjudicou. Ele guardou esse documento com ele, próximo a ele, por um determinado tempo, porque estava tendo muito acesso a esse documento. Depois, passados aí 2 anos, por exemplo, que a tabela de temporalidade vai dizer isso, tem que ficar 2 anos no processo licitatório, por exemplo, junto a quem produziu. Depois desses 2 anos, ele é transferido, tá certo, para o arquivo, ele vai ser por arquivo permanente, desculpa, por arquivo intermediário. Então, no arquivo intermediário, ele vai guardar, porque aquele documento ainda tem valor administrativo. Ele pode ser consultado no futuro, pode descobrir que houve uma fraude na licitação, alguém fraudou a licitação e vai precisar dos autos do processo. Então, ele vai estar aonde? Lá no arquivo intermediário. Lá no arquivo intermediário. E quem que vai dizer o tempo que tem que ser guardado? É a tabela de temporalidade que nós vamos estudar numa aula específica. Aí, findo aquele prazo que a tabela de temporalidade fala, que ele tem que ficar lá no arquivo intermediário. E aí, professor, depois disso, terminou aquele prazo, esse documento ele vai ter 2 caminhos possíveis. Ou ele vai para a destruição, ou ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Nesse momento, quando termina o prazo, tá? Voltando aqui, no momento que o processo, ele está aqui o processo de licitação, ele foi transferido para o intermediário, ele é semiativo, ainda tem valor administrativo porque a legislação diz que é tanto tempo que tem que ficar lá. Depois disso, faço uma análise. Puxa, esse documento, esse processo, essa licitação, tem valor histórico-cultural? Não, não tem. Se não tem, ele vai o quê? Ele vai ser destruído. Ele vai ser destruído. Não, ele tem. Então, ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. Lá no arquivo permanente, ele não está inativo aquele documento. Ele não tem mais inativo no sentido do que não tem mais funções administrativas. Mas ele passa a ter valor histórico. Tem valor histórico, aí ele vai ser guardado para o resto da vida, para a eternidade, porque a cultura não tem prazo. Bacana, então, só voltando aqui para dizer para vocês, para provar para vocês o seguinte, que todo documento de arquivo, ele nasce com o objetivo de quê? De ter função administrativa. Mas ele vai deixar de ter esse valor administrativo com o decorrer do tempo. E o prazo que deixa de ter esse valor administrativo está previsto aí na tabela de temporalidade que nós vamos estudar aí em sequência das nossas aulas, né? Valor histórico, né? Aquela licitação foi importante para a cidade, para o município, para o povo. Então, todos os documentos desse processo histórico tem valor histórico-cultural, eles serão recolhidos para o arquivo permanente. No arquivo permanente, qual que é a função lá? É cultural, é histórico, não é mais administrativo. Ah, professor, quanto tempo que ele vai ficar
lá no arquivo permanente ad eterno. Caiu lá, acabou. Agora, nem todo documento vai ter valor histórico, né? Professor, eu quero um exemplo que nem todo documento vai ter valor histórico. Falo para vocês, folha de pagamento. Tá? Então, folha de pagamento, como é que os prazos da folha de pagamento? Folha de pagamento é um arquivo documental. A gestão de pessoas, a RH do órgão, produz esse documento, a folha de pagamento. Então, a folha de pagamento fica 5 anos dentro da repartição que criou, do RH, que, ou seja, nesses 5 anos é o arquivo corrente, tá? Sempre está sendo consultado. Depois desses 5 anos, ele vai ser transferido para o arquivo intermediário. Lá no arquivo intermediário, ele vai ficar 95 anos, que vai ter valor administrativo. Professor, passou os 95 anos com mais 5, 100 anos, e aí? Aí a folha de pagamento será destruída, porque folha de pagamento não é considerado de valor histórico. Então, nem todos, tá, os documentos produzidos terão valor histórico, ou seja, terão aí a bênção do arquivo permanente. Ok? Arquivo permanente. Então, é o que? Valor histórico. Atenção, questão de concurso, cara, isso cai muito. Somente os arquivos permanentes que têm valor histórico. Tem valor histórico. Os outros não têm valor histórico, ok? Vem comigo aqui. Então, valor histórico, também chamado de secundário, faz sentido? Faz. Primário é valor administrativo e secundário, valor histórico. Nesse momento, os documentos não possuem valor administrativo, mas sim histórico e cultural, ou seja, valor secundário. Cabe ressaltar que no valor histórico, os documentos têm finalidade diversa de sua criação. Professor, como diverso? Porque quando eles foram criados lá no arquivo corrente, esses documentos, a sua finalidade era administrativa. Por exemplo, a licitação. Qual que era a finalidade dos documentos daquele processo licitatório? Era realizar a licitação. Aqui não. Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade? Cultural, histórico. Já foi feita a licitação, né? Pois agora serão utilizados como fonte de pesquisa e informação para terceiros e para a própria administração. Então, esse aqui é um valor histórico, né? Bacana? Então, vem comigo aqui. Teoria das 3 idades. 3 dicas importantes. Dica 1, fique ligado. Somente os arquivos correntes intermediários possuem valor administrativo. E o examinador gosta de cobrar isso, hein? Somente os arquivos correntes intermediários, ou seja, primeira e segunda idade, que tem valor administrativo. Segundo, o valor administrativo se refere às funções administrativas, legais, fiscais, nesse sentido. Ou seja, qual que é o objeto da finalidade da criação daquele documento dentro do órgão. E, finalmente, somente o arquivo permanente possui valor secundário. Somente o arquivo permanente, ok? E agora, professor, agora nós iremos estudar cada um das idades, né? Então, a primeira idade é o arquivo corrente. Você já sabe que o arquivo corrente é a primeira idade. Você já sabe que o arquivo corrente são aqueles documentos que vão ficar próximo de quem os produziu, de quem recebeu. Você sabe que os arquivos correntes serão aqueles arquivos, até pela eficiência, vão ficar próximos a ele, né? A agilidade, que eles têm valor administrativo. Vem comigo aqui. Também denominados de primeira idade, ou arquivo ativo, né? São os arquivos que guardam os documentos mais novos e mais utilizados pela instituição. Principal característica dos arquivos correntes: os mais novos e os mais utilizados. Esses 2 pontos vão definir o prazo que eles vão ficar na primeira etapa. A partir do momento que ele deixou de ser novo e deixou de ser mais utilizado, ele vai perder a categoria do corrente e vai para o quê? Intermediário. Ele ainda tem vida administrativa, mas ele é pouco utilizado. Ele é semi-ativo, né? No arquivo corrente, os documentos possuem grande frequência de uso para fins administrativos e funcionais. Então, ele tem que ficar próximo. Então, esse aqui é o arquivo corrente, né? Novos e os mais utilizados, né? Importante.
Quando referimos que os arquivos correntes possuem fins administrativos e funcionais, subentendemos também que possuem fins jurídicos, legais, técnicos, funcionais e administrativos conforme a sua finalidade, ok? Então ele está lá, né? Não é só da licitação, que a licitação é jurídico, é técnico, é funcional, é administrativo, legal também, né? Então tem outros documentos também que são produzidos. Então, o documento, onde está no arquivo com ele tem que atender diretamente ali, tá certo? Bacana? Fechou, vamos lá. Questão de concurso, vem comigo aqui. Tá? EBSER, IBFC 2016. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. A administração, espaço, tem por objetivo fazer com que os documentos sirvam às finalidades para as quais foram criadas. Né? Exatamente. Né? Os documentos têm que atender às finalidades para que eles foram criados, os arquivos documentais, da maneira mais eficiente e econômica possível. Da maneira mais eficiente e econômica possível. E concorrer para a destinação adequada dos mesmos, depois que tenham servido aos seus fins. Gente, depois que tenham servido aos seus fins. Né? Então, a administração, tá? Dos arquivos correntes, claro, dos arquivos correntes, né? Dos protocolos? Não, dos arquivos mortos, né? Dos registros, dos equipamentos de escritório? Não. Então, aqui, vamos ler aqui. A administração dos arquivos correntes oficiais tem por objetivo fazer com que os documentos sirvam às finalidades para as quais foram criados, da maneira mais eficiente e econômica possível, e concorrer para a destinação adequada dos mesmos depois que tenham servido os seus fins. Exatamente. Então, os arquivos correntes, é exatamente isso, ele tem que ficar próximo ao local que é produzido, porque eles são os mais novos e os mais utilizados. Isso gera uma gestão mais eficiente e mais econômica, porque se você aguardar esses arquivos documentais longe do local de produção, você vai gerar o quê? Não vai ser econômico, né? Nem eficiente, né? Os arquivos mortos, não, né? Os arquivos mortos já são... Arquivos mortos, a gente sabe que são os arquivos permanentes, né? Isso aqui é somente para valores históricos. Depois que nós temos aqui toda essa parte que é do ciclo vital dos documentos, que ele cumpriu a sua função administrativa, que ele terá valor cultural. Então, nós temos aí a letra A, né? A letra A é uma questão conceitual, uma questão muito fácil. É muito fácil, claro, para quem estudou. Para quem não estudou, vai ter dificuldade de acertar uma questão como essa. Bacana? Vamos continuar. Arquivos intermediários. Então, nós já terminamos os estudos do quê? Os estudos do arquivo corrente. Né? Seguindo a linha de raciocínio. Então, os arquivos documentais têm que atender às suas finalidades, da qual ensejaram a sua criação. Né? Eles são acumulados de acordo com no decorrer do tempo. Então, primeiro, ele nasce na primeira idade, que é lá nos arquivos correntes, ele tem que ficar próximo do local, ele é muito utilizado, é um ciclo ativo. Depois que passou aquele tempo que você utiliza esse documento com maior frequência, mas ele ainda tem valor administrativo, porque a legislação diz que tem que ficar guardado por um tempo. Este documento, ele sai do arquivo corrente da primeira idade e ele vai para a segunda idade. Na segunda idade é o chamado de arquivo intermediário. Também é conhecido como arquivo semiativo. Semiativo porque ele está em atividade, mas não com tanta frequência do arquivo corrente. Ou de segunda idade, teoria da segunda idade. Além de limbo ou purgatório. São os arquivos que guardam os documentos menos utilizados pela instituição. Gente, parou. Na prova caiu menos utilizado, você vai marcar segunda idade, intermediário. Na prova caiu limbo ou purgatório, você vai marcar intermediários. Né? Professor, o que vem a ser, professor, esse tal do limbo ou purgatório? Tá? É muito simples, né? Limbo e purgatório, né? Você tem que lembrar que é aquele lugar de purificação das almas, né? O que é isso, né?
Depois, por exemplo, comparando na vida, né? A vida do ser humano, né? Ó, tudo isso aí é para explicar só, viu, gente? Tá? Para vocês aí. Pessoa, primeira idade, né? A primeira idade seria o seguinte, a vida aqui na Terra, né? O cara nasceu, o cara cresceu, o cara tem energia, tá lá. Aí, o que acontece? Estou colocando a questão das almas. Aqui na Terra que você desenvolve as suas almas, não é isso? Ok. Houve o quê? Desencarnou, né? A pessoa desencarnou. Aí, a pessoa desencarnou, ele vai para um lugar chamado de purgatório. Esse lugar de purgatório é o seguinte, é onde as almas serão purificadas naquele local, né? Purificadas, a alma será purificada ali naquela alma. Se a sua alma for purificada durante o purgatório que você passar, você vai para o céu. E o céu qual que seria? A teoria da terceira idade, que é o arquivo permanente, porque ela é eterno, né? Então o que acontece aqui? Você tem que entender, vem comigo aqui, vou explicar aqui, ó, limbo, estado vago, indiferenciado, lugar onde, segundo a teologia católica, estão as almas mortas sem batismo. Tá? Purgatório, lugar de purificação das almas dos justos antes de admitidos na bem-aventurança. A bem-aventurança aqui seria o arquivo permanente. Por quê, professor? O intermediário, ele está ali, vai ficar o tempo regulamentado pela tabela de temporalidade, tem que ficar guardado ali, porque ainda ele tem valor administrativo. No final, faz a análise. Ou ele foi purificado ou não foi purificado. O que é ser purificado? Este documento de arquivo possui um valor histórico importante, um valor de pesquisa. Então, ele não pode ser destruído. Ele vai ser recolhido para o arquivo permanente. No arquivo permanente é o céu, é a bem-aventurança. Ele jamais será destruído, vai ser ad eterno, porque você não pode destruir a cultura. Tá? Então, todos os documentos que têm valor cultural terão que ser recolhidos para o arquivo permanente. Lá no arquivo permanente é da terceira idade. Entenderam o purgatório? Então, isso aqui é o purgatório, cara. Tá? Então, o arquivo intermediário é o purgatório. Então, ele fica lá, um tempão lá, guardado, tá certo? Tem que ficar ali, não pode ser destruído, porque ele tem valor probatório ainda, ele tem que cumprir os prazos legais da legislação. Ainda nos arquivos intermediários, vem comigo aqui. No arquivo intermediário, os documentos possuem baixa frequência de uso. Baixa. Não estou dizendo nenhuma. Já vi várias provas de concurso que o cara fala que é nenhuma, mas não é nenhuma. Mas ainda possuem fim administrativo. Vale a pena frisar, ainda possui fim administrativo. Ainda, ele é semiativo. Por isso que são chamados de semiativos. Ou seja, são arquivos vivos, mas com pouca utilização. A localização deles é um pouco mais distante do local de produção. Nos arquivos intermediários, por ter baixa utilização, devem ser guardados não no local de sua produção, mas sim nos arquivos centrais. Então, todo órgão tem seus arquivos centrais. Os arquivos centrais são para a guarda dos arquivos intermediários. Estão lá por quê? Porque eles ainda têm valor administrativo, não podem ser destruídos e também não têm valor histórico, né? Eles estão um pouco mais distantes. Fechou? Vamos lá. Questão de concurso aí. Né? O arquivo que guarda documentos que, mesmo sendo de uso frequente pelos setores, tá? Olha só, desculpa, vamos lá. O arquivo que guarda documentos que, mesmo não, esse não muda tudo, né? Não sendo de uso frequente, pelos setores que o produzam, podem ainda ser solicitados para tratar de assuntos que guardam relação com o seu conteúdo. Estamos falando de arquivo corrente, intermediário, permanente ou morto, né? Permanente e morto é praticamente a mesma coisa. Então, seriam duas alternativas corretas, né? Ficamos só com duas. Gente, aquele não ali, ó, é o intermediário, tá? Ele ainda tem valor administrativo, mas ele não é utilizado com grande frequência. Esse documento de arquivo estará lá no arquivo central, provavelmente, né? Agora, se eu tiro aquela palavrinha não, essa resposta aqui seria o quê? Corrente, né?
Então, nós temos aqui uma questão, a letra B, uma questão muito fácil, mas uma questão que eu sempre digo para vocês. Quem não estudou, não tem nem noção disso aqui, não consegue acertar uma questão como essa aqui. Então, ele tem que saber, isso aqui é um assunto o quê? O ciclo vital dos documentos, ou teoria das três idades. Primeira idade, o arquivo corrente. Segunda idade, intermediário. O terceiro, o permanente. O permanente, ok? Chegou a hora da gente finalizar a aula com os arquivos permanentes. Tá? Então, um arquivo permanente é aqueles arquivos que de segundo que não tem valor administrativo, são arquivos secundários e ele tem um valor histórico. Todos aqui é o céu. Para todo documento de arquivo, esse aqui é o céu. Ele não tem mais valor administrativo, valor primário, aqui só o valor secundário. O arquivo de documento caiu aqui, pronto, ele está resguardado por eternidade, porque nenhum arquivo permanente pode ser destruído. Isso já caiu em várias provas de concurso. Por quê? Porque ele tem valor cultural. Se ele tem valor cultural, ele não pode ser destruído. Conhecido como arquivo inativo, de terceira idade ou histórico, são os arquivos que guardam os documentos que, já tendo cumprido sua função administrativa, devem ser preservados e conservados pelo seu valor histórico para a instituição. Então, está aqui para vocês o valor arquivo permanente, né? Ainda no arquivo permanente, nunca esqueçam que os arquivos desta fase não possuem valor administrativo, somente possuem valor histórico, cultural, probatório ou informativo, né? Os documentos desta fase jamais deverão ser eliminados, gente. Ó, jamais deverão ser eliminados em razão de seus valores culturais. Nós não podemos fazer o seguinte, né? Nós não podemos dizer o seguinte, que nós podemos eliminar documentos importantes para a nossa cultura, ou cultura do órgão. Não pode, né? Caiu lá é eternidade. Então, por isso que a gente fala do céu, né? Algumas coisas técnicas aqui agora, né? Vale a pena, vale lembrar, que por descuido ou desinformação, o arquivo é considerado como morto. Ah, manda para o arquivo morto, né? Pelo contrário, o cara não vai ser morto, né, cara? O morto aqui seria se ele fosse destruído, né? Lá é o seguinte, né? Lá ele vai para o arquivo permanente, lá é o céu, né? Porém, a partir de agora, deve ser utilizada a terminologia de arquivo permanente, né? Então, arquivo permanente. E tem algumas bancas de concurso, que algumas questões de concurso, que ele chamou o arquivo permanente de morto. Então, preste atenção nisso, hein? Classificam-se em 4 grupos distintos as atividades de pesquisa dos arquivos permanentes, né? Vamos lá, né? O que acontece, gente? Onde tem mais arquivos? É no arquivo permanente, porque caiu lá, ele é histórico, ele vai ficar de eterno, está lá, né? Tá certo? Vai ficar lá. Então, primeira, segunda e terceira idade, né? E aí, o que acontece? A arquivologia, como é uma ciência, ele tem que... vou pegar e vou transferir os arquivos, tudo para o arquivo lá, né? Vou recolher todos os arquivos, lá para o arquivo permanente. E aí, vai ficar lá? Não. Não, olha, vai ficar lá. Só que a arquivologia, ela vai ter o quê? Que estudar esses documentos. Então, nós temos 4 técnicas aí de estudo dos arquivos permanentes. E isso cai. Ó, arranjo. Tá? Então, vai ser reunião e ordenação adequada dos documentos, né? Temos a descrição e a publicação, acesso aos documentos para consulta e divulgação, a conservação, medidas de proteção aos documentos e, consequentemente, do local de sua guarda, visando impedir a sua destruição, né? A conservação. Lembra-se que o arquivo permanente é de eterno, né? Então, ele tem que ter todo um preparo, uma conservação, tem que organizar a reunião dele. Referência, política de acesso ao uso dos documentos, né? Porque ele é acesso, ele é público, né? Mas tem que ter toda uma política de referência, senão ele acaba se destruindo os documentos. Bacana? Então, isso é o assunto que eu passei para vocês, que é chamada o ciclo de vida dos documentos, o ciclo vital, né? Lembrando, para fechar a aula, porque isso aqui, eu vou usar isso aqui lá, a gente vai usar esse cara aqui na próxima aula, que é a tabela periódica, né? Tabela periódica, tabela temporalidade, desculpa, não é tabela periódica, né? Então, arquivo corrente, ó, documentos vigentes,
frequentes e consultados. Frequentemente consultados, tem que saber isso. Segunda idade, arquivo intermediário e ou central, tá? Onde se aguardam, ficam os arquivos de segunda idade. Ó. Final de vigência, documentos que aguardam prazos longos de prescrição ou precaução, raramente consultados, guardam a destinação final, eliminação ou guarda permanente. Terceiro, arquivo permanente, documentos que perderam a vigência administrativa, porém providos de valor secundário ou histórico, né? Então, isso aqui é a teoria das 3 idades. Ah, professor, arquivo central a gente nunca utiliza, né? Eu vou falar para você uma coisa. Eu tenho um colega meu que ele sofreu um PAT, um processo administrativo disciplinar no órgão que ele trabalha, né? Oh, que coisa chata isso, né? E aí, conversando com ele, coisa que ele tinha feito já 8 anos, 10 anos atrás, né? E aí ele, puxa vida, cara, onde que estão esses documentos, onde que estão esses processos, onde estão esses documentos de arquivo, né? Não estava no órgão. Aí o seguinte, ele achou esse documento aonde? Lá no arquivo central. Lá no arquivo central, olha a importância disso, né? Prazos de quê? Ó, de prescrição, né? Então ele estava sendo aí, ó, ele estava sendo responsabilizado por algo, né? E aí ele foi lá no arquivo central, por isso que o órgão tem que guardar isso, né? Ok? E a próxima aula a gente vai trabalhar esse assunto aqui, que é o assunto da tabela de temporalidade. A gente vai, os prazos aqui, a gente vai falar isso em detalhes na próxima aula, que é só uma chamadinha para vocês, né? Aula curta, aula gostosa, aula boa, passa rápido, a gente nem vê, né? Não pense nunca que a sua felicidade depende de outras pessoas. Não se engane. Escolher ser feliz é responsabilidade nossa. Escolher ser feliz é responsabilidade nossa. Exatamente, é assim que funciona, cara. Ali tem uma palavrinha que eu gosto, não se engane. Eu sempre falo para as pessoas, cuidado com o auto-engano. O que é o auto-engano? É você se enganar, né? Você se enganar. Isso acontece muito, principalmente no mundo dos estudos. O cara está fingindo que está estudando, mas não está aprendendo nada. Isso é um auto-engano, cara. Presta atenção, auto-engano, coloque isso na sua cabeça, isso é muito importante. Eu tomei uma decisão na minha vida, alguns anos atrás, de eliminar o tal do auto-engano, cara. Isso foi a melhor coisa que fiz, viu? Melhor coisa. Então, comigo é na realidade, papo reto. Forte abraço, fui, tchau. Clique like.